todos, meus queridos irmãos, irmãs e amigos, na graça do soberano Deus, meu, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho uma alegria imensa na alma, no espírito, no coração, de estar te falando, te mostrando dentro da palavra que nós temos um Deus de misericórdia, um Deus que te ama acima de qualquer coisa. Só basta você querer e se entregar a Ele totalmente e colocar Ele acima também de todas as coisas na sua vida. Então, meus irmãos, eu quero te desejar cada dia a luz do eterno Deus na sua vida, na vida dos seus entes queridos e na vida de todo aquele que verdadeiramente querem entender e viver as instruções desse Deus maravilhoso que não imputa pecado. Quando nós chegamos a Ele ou queremos o nosso Senhor Jesus nas nossas vidas, então Ele a cada dia vai nos instruindo e nos ensinando a cada dia a separarmos do mundo. Do mundo que eu falo é o mundo de iniquidade, o mundo de pecado, o mundo de falsidade, o mundo a qual está tragando a muitos que outrora já tiveram um encontro com Jesus e deixaram novamente ser levado para o mundo. Jamais, em nome de Jesus, eu vou deixar de amar a sua vida. Não importa o seu credo religioso, não importa quem é você, o que você faz ou deixa de fazer. A sua pessoa eu amo. Mas, como a palavra nos fala, que as atitudes das pessoas, se não for conivente conforme a palavra de Jesus, aí não podemos amar as atitudes das pessoas que assim rejeitam a glória de Jesus, rejeita a sua salvação, rejeita o seu sacrifício, rejeita o seu amor. Mas jamais vamos deixar de te amar. Os verdadeiros cristãos jamais vão deixar de amar as pessoas. Mas as atitudes delas que muitas vezes deixam elas presas, ficam presas neste mundo, por causa do pecado que está assolando, destruindo, mudando os conceitos de Deus para a salvação da sua vida, meu querido, minha querida, meu irmão, minha irmã. E assim as pessoas, como a palavra fala, por se aumentar a iniquidade, o amor das pessoas está esfriando. Isso é automaticamente. E assim, quando o amor da pessoa esfria diante de Jesus, da sua palavra, a qual deixou para nos instruir, para nós termos uma salvação e vida eterna, assim as pessoas estão perdendo a fé. Porque fé é nós acreditarmos e crermos e termos a certeza de que a fé vai se cumprir nas nossas vidas através da nossa dedicação ou daquilo que pedimos a Deus, conforme o querer e o efetuar de Deus, não nosso. Porque Deus, ele sabe como trilhar, como trabalhar, Deus sabe como fazer,
Deus sabe nos tirar dos caminhos tortuosos, dos caminhos libidinosos, dos caminhos a qual vai nos tirar da sua presença ou nos tirar a salvação. Deus sabe trabalhar. Quando nós deixamos Deus atuar verdadeiramente, através do Espírito Santo, a qual Jesus nos deixou para nos ensinar a cada dia e nos fazer resistir às contaminações deste mundo. Então, meu querido, quando eu vejo que os heróis da fé, cada um que lutou para mostrar a verdade, através da fé, mesmo eles não vendo, mas acreditando e crendo que ia se cumprir na vida de cada um deles, os antigos, assim como os apóstolos, assim como os discípulos e os profetas de Jesus, e assim o próprio Jesus veio nos mostrar, através da sua vida, através da sua bondade, do seu amor, da sua misericórdia, que existe um Pai. Um Pai a qual trabalha desde o princípio para que o homem não venha se perder e nem sair da sua presença. Mas também nós temos um inimigo da nossa alma que trabalha também 24 horas para nos tirar da presença de Deus e assim a cada dia, tirando aquilo que é acrescentado por Deus nos nossos corações, a fé. Então o inimigo, ele sabe como trabalhar. E Jesus também vem nos dar suas armas, que são poderosas em Deus para desfazer e destruir as fortalezas de Satanás, como seus conselhos também. Então há uma batalha interna dentro do nosso ser, atuando nos nossos membros. E assim Paulo passou por esta luta e fala que se pelo Espírito nós mortificamos as obras do nosso corpo, certamente viveremos. Porque isto é, na nossa carne não habita bem algum. Então quem nos pode nos fazer a resistir a cada dia às concupiscências da carne, às concupiscências dos olhos e às concupiscências que combatem contra a nossa alma e o nosso espírito, é somente a fé. E pedindo socorro todo instante, toda hora, ao Deus do amor, ao príncipe da paz, ao Deus que nos dá a cada dia, através da sua palavra, a capacidade de entendermos e queremos a cada dia se achegarmos, se aproximarmos dele. Então o livro de Hebreus, a qual estou lendo a respeito da fé, a partir do versículo 36, Hebreus 11, 36, nos fala assim: e outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões, mas não negaram a fé. Foram apedrejados, assim como Estevão, e como outros profetas também foram apedrejados, porque a lei atuante dentro do homem opera ira, opera raiva, rancor, mágoa, ressentimento, ódio, vingança, desejo de matar, desejo de morte. Então por isso que Paulo nos fala lá em Romanos 8, no seu capítulo 2, se pelo Espírito mortificai, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte.
Então Paulo viu esta lei operando e atuando dentro do seu ser. E ele nos fala, em Romanos 8:2, se a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é quem nos livra da lei do pecado e da morte. Porque pela lei, a qual foi dada aos homens o conhecimento do pecado, despertou o pecado no homem. Então jamais o Deus que eu sirvo, o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, ia dar uma lei a qual venha despertar o pecado no homem. Mas a lei do Espírito de vida vai nos livrar a todo instante, toda hora, da lei do pecado e da morte. O versículo 37 nos fala assim, de Hebreus 11, foram apedrejados, cerrados, como Isaías e outros profetas, cerrado ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados, mas não negaram a fé. Homens dos quais o mundo não era digno. Então veja que aquele que quer viver em Cristo piamente, o mundo vai odiar. O mundo vai nos aborrecer. O mundo, isto é, as pessoas que ainda não têm o conhecimento de Deus, de Jesus, vai nos odiar, não vai nos aceitar. Muitas vezes, amizades e coleguistas são destruídos. Por quê? As pessoas, quando vêm para Jesus, ou quando nós viemos para Jesus, nós nos separamos das coisas deste mundo, das coisas que entristecem a Deus, que é as coisas deste mundo, a qual reina um príncipe deste mundo. E ele está atuante 24 horas para sempre tirar o cristão autêntico e verdadeiro da presença de Deus. E muitos estão sendo levados, porque eu tenho um testemunho de muitas pessoas no meu setor de trabalho, a qual já estiveram dentro da igreja, já confessaram Jesus, já foram batizados, foram limpos, foram purificados, mas deixaram novamente as concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos, o desejo da alma, onde estão os prazeres, os deleites e as vontades, a qual nós temos que mortificar ela a cada dia pelo Espírito, santificando a alma a cada dia. Então tem muitos que eu conheço, meu querido, lá no meu setor de trabalho, que se voltaram novamente para o vício da bebida, do cigarro, se voltaram novamente para o crack, para a maconha, a cocaína, se voltaram novamente para os vícios das bebidas, a qual muitas vezes ficam opressivos, deprimidos, angustiados, aflitos, e muitas vezes ficam envergonhados. E assim o inimigo vai a cada dia aprisionando suas almas e não deixando novamente mais essas pessoas a voltarem e a pedirem perdão. Porque a palavra perdão é difícil de ser pronunciada, ou da pessoa que errou, que falhou, que pecou, voltar e pedir perdão, desculpa, ajuda. Então muitos estão ainda com esse sentimento. Mas eu te falo, meu querido, meu irmão, minha irmã, você que vai estar me ouvindo através deste vídeo, quando nós aprendemos verdadeiramente de Cristo e queremos o servir pela fé, acreditando no impossível,
nós aprendemos que tem um Deus que nos perdoou e que nos abraçou novamente e que nos ama e quer a cada dia que a sua presença esteja nas nossas vidas e as nossas vidas na sua presença. Esse é o Deus ao qual nós temos que servir através da fé, sabendo que um dia estaremos com Ele na eternidade, o glorificando e dizendo: só o Senhor é santo, santo, santo. O Deus Todo-Poderoso, que veio nos livrar da condenação eterna. Então, meus queridos, essa é uma realidade que está escrito. E todo o ser humano, todas as pessoas vão passar por esta realidade que é a morte. Não importa o montante de dinheiro, de bens, de conquistas, de riquezas, de trilhões, de bilhões, de milhões que você tenha ou que você quer conquistar. Eu só te falo uma coisa, meu irmão. Se você não conquistar a salvação da sua alma pela fé, de nada vai adiantar a tua riqueza. Então, a palavra ela nos dá a riqueza de sermos ricos na fé, no conhecimento, no entendimento, no discernimento, na sabedoria. E a ciência de Deus a cada dia vai se multiplicando nos verdadeiros cristãos. E assim Deus, através do seu Espírito Santo, vai levantando homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças que têm o desejo de o servir e seguir até o fim. Porque a fé é perseverança, a fé é caminhada, a fé é prosseguir e nunca desistir dela. E a palavra fala que aquele que não tem fé, peça a Deus, que nos dá gratuitamente. Aquele que não tem sabedoria, que a fé é sabedoria, peça gratuitamente a Deus, que Ele nos dá. Que Ele nos dá. Esse é o desejo de Deus, de nos dar a sua sabedoria, para que a cada dia nós venhamos conhecer Ele. Então o livro de Hebreus fala, no seu verso 37, foram apedrejados, cerrados, tentados e mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas, de cabras, desamparados e aflitos, e maltratados, homens dos quais o mundo não era dignos, errantes pelos desertos, assim como foram os profetas que receberam toda a instrução de Deus, errantes pelos montes e pelas covas e cavernas da terra, todos esses tendo sido testemunho pela fé, todos esses tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Independente deles terem alcançado ou não a promessa, meus queridos, mas eles tiveram fé que veria o Senhor da promessa, Jesus. E a palavra ainda nos fala que nós temos que ter uma responsabilidade maior ainda daqueles profetas que andaram errantes pelos montes, mas nunca negaram a fé do Deus de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Davi. A fé de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. A fé de Oséias, de Amós, Naú, Obadias. A fé desses homens que profetizaram. Eles não tiveram a oportunidade de andar com Deus como os apóstolos andou com Jesus.
mas tiveram fé e profetizaram que veria sim o Rei da Glória, o Senhor eterno, o Deus vivo, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, meu querido, a fé, ela é estabelecida dentro dos nossos corações à medida que nós queremos e buscamos. E estudamos a palavra do Senhor Jesus. Buscamos Ele em oração, para que a palavra venha a ser revelada e estabelecida dentro do nosso ser. Então, um dos grandes apóstolos de Jesus, Tiago, seu meu irmão, que andou com ele, viu seus sinais, prodígios e maravilhas, curas, libertações, transformações, ele nos fala também da fé. Que no próximo vídeo eu vou continuar como é que Tiago estava vendo a sua fé, e assim escreveu. E assim na sua carta, ele nos instrui, escrevendo acerca da fé. Ele nos fala assim, em Tiago capítulo 2, no seu verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Então as obras é de santidade, não é obras porque você vai distribuir o alimento, obras porque você vai doar uma roupa, que você vai dar o seu dinheiro. Isso aí é contribuição para a obra. Então a obra de caridade, de justiça, de verdade, de santidade, de transparência, de sinceridade. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Então veja que quando o ser humano ele tem fé, ela vai ser concluída com as obras de caridade. Porque a palavra ela tem dois sentidos. Para dar o único conceito que é Jesus, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, meu querido, no seu verso 16, para mim está encerrando, se alguém de vós disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes coisas necessárias para o corpo, que proveito virá? É o mantimento espiritual também, o corpo espiritual. Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Então as obras pela fé têm que ser concluídas em cada cristão, em cada um que busca verdadeiramente o conhecimento de Deus. Então tenha fé. Deixe essa fé fluir dentro do seu coração. E clame ao único Deus verdadeiro e a vida eterna, que é Jesus, a qual, através da fé do Pai, Ele veio nos fazer acreditar Jesus veio nos fazer acreditar que Deus teve fé para salvar a raça humana. Então agora nós temos que se voltar para Ele, e que a cada dia a fé dos profetas, assim como dos apóstolos, que foi estabelecida por Jesus, esteja dentro do seu coração,
na sua vida, na sua mente, na sua alma, no seu desejo. E você venha ser conduzido para o que é mais importante da vida do ser humano, a salvação e a vida eterna. Então, meu querido, meu irmão, minha irmã, que o amor de Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do seu Espírito Santo, pela fé em Jesus, esteja dentro do seu coração e de toda a sua família e de todos aqueles que vão estar me ouvindo. Que a graça de Jesus se multiplique na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.